Bem, então estamos de volta, espero que você esteja gostando muito dessa revisão ninja, que tem umas explicações adicionais, porque esse tema aqui é super complexo, gente. Ó, só aquele lembrete, vai lá, assistir o módulo, gostou, não gostou? Vai lá nas estrelinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Lembrando, gente, eu quero 5, claro que eu estou me esforçando, estou dando o melhor de mim para ter avaliação 5. Se a sua avaliação não for 5, dê a avaliação que você acha que merece esse curso, mas por favor, deixa também os seus comentários para que eu saiba a sua opinião e eu tenha informações aí que me ajudem a melhorar o meu trabalho para servir vocês cada vez melhor. Vamos lá? Vamos prosseguir, vamos falar dos regimes de tramitação, urgência, prioridade e tramitação ordinária e avançar nos temas aí preferência e prejudicialidade. Vem comigo. Então, artigo 162. A proposição pode tramitar em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária. Aqui a regra aplicável aos casos em geral, lembrando, há matérias que tramitam sujeitas a disposições especiais e aí tem regras específicas. Então, regimes de tramitação, urgência, prioridade e ordinária. A urgência, ela é excepcional necessidade de pronta apreciação da proposição. Então, a proposição, quando ela tiver uma excepcional necessidade de pronta apreciação, ela vai, então, estar na regra de regime de urgência. A urgência dispensa formalidades regimentais comuns. Então, as formalidades regimentais aplicáveis aos projetos de lei, por exemplo, a proposição que tramita em tramitação ordinária, ela é dispensada no caso de urgência. Formalidades regimentais comuns, porque tem formalidades que são específicas do regime de urgência e essas não são dispensáveis. Então, por exemplo, são indispensáveis a publicação ou distribuição da proposição, o parecer, o quórum necessário para aprovação, os intertícios ou prazos que são específicos para a matéria urgente. A gente viu lá, por exemplo, o intertício de 1 dia é específico para a matéria urgente, então esse intertício ele não é matéria indispensável, aí, pelo menos automaticamente não, e a discussão e votação também não é dispensada e os autógrafos da proposição aprovada também não é dispensado no caso de matéria em regime de urgência. Celeridade. Prioridade, melhor dizendo, quando exigir celeridade maior que a tramitação ordinária. Então, ou seja, não chega a ser excepcional necessidade de pronta apreciação, que é o caso de urgência, mas ela precisa de uma celeridade maior do que as matérias que tramitam ordinariamente. Então, vai para o regime de prioridade. E vai ter prazos mais estreitos, prazos mais reduzidos, como, por exemplo, o prazo para apreciação em comissão, ele é bem menor do que o prazo para tramitação ordinária e um pouco maior do que o prazo para a matéria que tramita em regime de urgência. A gente vai falar já já dos casos em que a matéria tramita em prioridade. Tramitação ordinária vai ser o que vai valer aí para os casos comuns, né? Ou seja, a grande maioria, o que não tiver excepcionado pela urgência ou pela prioridade, vai tramitar ordinariamente. Urgência. Pode ser em razão da matéria, e aí o artigo 162, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 4º, vai especificar as matérias que, em razão do conteúdo, do tipo de assunto, tramitará em regime de urgência. Pode ser urgência por solicitação do governador para os projetos de sua iniciativa. Então, aqui é aquela urgência para o projeto de lei de iniciativa do governador que ele solicitou urgência. Lembrando, proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular vai ser submetida a um regime equivalente a esse em que o governador solicita urgência para os seus projetos. E pode ser a urgência por deliberação do plenário. E aí não depende do conteúdo, da matéria em si. O plenário decidiu, porque entendeu que a matéria precisa ser apreciada em urgência, decidiu dar esse regime mais célere para apreciação. A deliberação do plenário vai ser em razão de requerimento de 1/3 dos deputados distritais. O requerimento deve ser aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa e essa urgência pode ser retirada. Como é que funciona o pedido de retirada da urgência conferida pelo plenário? Tem que haver uma deliberação da maioria absoluta para retirar a urgência. Então veja só a complexidade aqui. Para ter a urgência por deliberação do plenário, tem que ter requerimento de 1/3 dos membros. Eu vou até mudar a tela aqui para explicar isso para vocês. Para ter a urgência em razão de deliberação do plenário, 1/3 tem que apresentar o requerimento. Esse requerimento tem que ser aprovado por 2/3. Uma vez aprovado e concedido o regime de urgência, pode haver uma mudança de pensamento e aí a maioria absoluta pode solicitar a retirada. Parece contraditório, né? 2/3 aprovaram a urgência e apenas a maioria absoluta vai poder retirar o regime de urgência que 2/3 conferiu. Então, um pouquinho contraditório, mas se a maioria absoluta não quer,
faz sentido retirar, é o que está, pelo menos essa é a regra regimental, é isso que a gente tem que seguir. Então lembra, quem requer, 1/3, quem aprova, 2/3, quem retira a urgência, maioria absoluta. Vamos em frente. Então, paramos aqui, retirada da urgência. A matéria incluída na ordem do dia de sessão extraordinária, ela também será automaticamente passada para o regime de urgência. Então veja que a gente tem várias possibilidades para a matéria tramitar em urgência. Ou pode ser em razão da matéria, ou pode ser por solicitação do governador nos projetos de iniciativa dele, ou pode ser por deliberação do plenário, ou pode ser ainda aí pelo fato da matéria ter sido incluída em uma sessão extraordinária do plenário. Não confunda aqui com sessão legislativa extraordinária, é apenas uma mera sessão extraordinária do plenário, ocorrida ali em questão de horas, em horário diferente daquele previsto para sessões ordinárias ou em dia diferente dos previstos para sessões ordinárias. E no caso de pelo e projeto de lei de iniciativa popular, a gente já viu também que essas matérias vão tramitar aí em regime de urgência. Vamos ver aí o regime de prioridade. Prioridade pode ser em razão da matéria ou em razão de aprovação pelo plenário. Quando que vai ser em razão da matéria? Olha, vai ser aplicado aos projetos de resolução apenas aqueles que visem a alteração ou reforma do regimento interno e aos projetos de lei complementar e de lei ordinária, mas não são todos, são apenas aqueles que tenham prazo de vigência determinado, né, ou prorroguem prazos de vigência prestes a esgotar-se. Então, só cabe regime de prioridade a projeto de resolução, mas não são todos, apenas aqueles que visem a alteração do regimento, e aos projetos de lei complementar e de lei ordinária, mas apenas aqueles que tenham prazo de vigência determinado ou prorroguem prazo de vigência prestes a esgotar-se, ou ainda cai na regra agora de aprovação pelo plenário. A aprovação pelo plenário do regime de prioridade vai se aplicar aos projetos de lei complementar e de lei ordinária, que aí não precisa ter ali a questão do prazo de vigência, pode ser qualquer projeto de lei complementar ou de lei ordinária, desde que haja uma proposta feita pela mesa diretora ou pela comissão em que a matéria que houver apreciado a proposição, ou ainda a requerimento de 1/3 dos deputados distritais. Então veja aqui que não cabe o regime de prioridade para proposta de emenda à lei orgânica. Então, por isso que naquela regra de organização da pauta, eu digo que não cabe prioridade para proposta de emenda à lei orgânica. O regimento não contempla essa possibilidade. Legal? Vamos em frente. Artigo 164. O requerimento de urgência deverá ser subscrito por, no mínimo, 1/3 e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, já falamos sobre isso. O requerimento de urgência não será discutido, podendo ter sua votação encaminhada por seu primeiro signatário e por um deputado distrital que lhe seja contrário, pelo prazo improrrogável de 5 minutos para cada orador. Lembrando a regra do artigo 145, esse requerimento deve ser escrito, sujeito à deliberação do plenário, sem discussão, votação encaminhada pelo autor e pelos líderes. É uma regra aí um pouquinho diferente dessa que está especificada aqui para o requerimento de urgência do artigo 164, ok? Processo nominal será utilizado sempre que a votação de proposição exija um quórum qualificado de aprovação. Então, o requerimento de urgência tem que ser votação pelo processo nominal, porque exige o quórum aí de maioria absoluta para a sua aprovação. Artigo 164, ainda parágrafo 2º, o requerimento de urgência não será apreciado se já houver 2 matérias tramitando em regime de urgência aprovado pelo plenário. Pode ter mais de 2 matérias tramitando em urgência e ainda aprovar um requerimento? Pode, desde que a urgência seja em razão da matéria ou por solicitação do governador ou porque é um projeto de lei de iniciativa popular. Agora, se houver 2 matérias já tramitando em urgência porque houve deliberação do plenário para conceder esse tipo de regime, aí não cabe aprovar um novo requerimento de urgência para uma 3ª matéria. Sendo concedido o regime de urgência para a proposição que esteja em pauta, esta será transferida na ordem do dia para o grupo das matérias urgentes, adotando-se o mesmo tratamento destas a partir da concessão da urgência. Então, efeitos aqui imediatos do regime de urgência que foi aprovado para a proposição. Artigo 165. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria entrará em discussão na 3ª sessão ordinária subsequente, ocupando o lugar que lhe é reservado pelo artigo 159, parágrafo 1º. Veja que essa regra aí é um pouquinho diferente. O requerimento foi aprovado, a matéria não estava na pauta. Aprovou o requerimento de urgência, ela vai entrar na pauta para discussão na 3ª sessão ordinária subsequente. Agora, o parágrafo 2º do 164, a matéria estava na pauta, o requerimento de urgência, parágrafo 3º, na verdade,
O requerimento de urgência foi aprovado, ela estava na pauta, aí ela sai do grupo em que ela estava, tramitação ordinária, por exemplo, e vai para o grupo das matérias urgentes. Então já é uma aplicação imediata porque ela já estava na pauta. O artigo 165 fala de uma urgência para uma matéria que não estava na pauta ainda, e o parágrafo 3º do 64 para uma matéria que já estava na pauta e foi apreciada a urgência naquela sessão. Preferência é a primazia na apreciação de uma matéria sobre outra do mesmo grupo, a primazia na apreciação de um projeto sobre outro quando em tramitação conjunta. Então, lembra aquele projeto que tem precedência? Ele vai ter a preferência quando estiver tramitando conjunto, um tem preferência sobre os apensados. Essa é a ideia aqui, a primazia ele vai ter o primeiro lugar, essa é a ideia. Artigo 155, inciso 2 dirá, terá precedência na tramitação conjunta a proposição mais antiga sobre as mais recentes. Inciso 3º, a votação de projeto antes de substitutivo, quando este tiver preferência regimental, ou de substitutivo sobre o projeto, no caso inverso. 198. Além do disposto nos artigos 170 e 171, serão obedecidas na votação as seguintes normas. O substitutivo de comissão ou que tiver parecer favorável de todas as comissões tem preferência sobre o projeto, salvo se o plenário deliberar em outro sentido. Então, aí o inciso 3º do 170, o 198 está trazendo uma maneira da gente entender com mais clareza essa regra do inciso 3º do 170. Havendo mais de um substitutivo de comissão, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Denomina-se preferência a votação de emenda antes de subemenda quando a preferência regimental recair sobre essa. Professor, não entendi nada, me explica isso aí. Olha, na verdade, a gente vai ter que ir lá no artigo 198. Eu coloquei o inciso 11, mas é importante eu falar para vocês o inciso 10, ele vai dizer: as emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do plenário, mediante proposta de qualquer deputado distrital ou comissão. Aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas. Então eu fiz essa leitura aqui para você do inciso 10 para enfatizar o quê? As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, essa é a regra. Aí vem o inciso 11 que está aí na tela. Quando as emendas com subemendas forem votadas uma a uma, as subemendas substitutivas terão preferência sobre as respectivas emendas. Então essa é a regra regimental aí. Inciso 12. A emenda com subemenda, quando votada separadamente, sê-lo-á antes e com ressalva desta, exceto nos seguintes casos em que a subemenda terá preferência: se for supressiva ou se for substitutiva de artigo da emenda e a votação desta se fizer artigo por artigo. Então, essa é a regra aí de votação de emenda com subemenda. A gente aplica essa questão aí da preferência. Então, dependendo do caso, a preferência será da emenda, dependendo do caso, a preferência é da subemenda. Então, vamos dizer assim, em regra, a preferência é da emenda. Mas, a gente vê aí que quando a subemenda for supressiva, ou quando ela for substitutiva de artigo da emenda e a votação da emenda se fizer por artigo, a subemenda substitutiva terá preferência sobre a respectiva emenda. Inciso 5º, a votação de um requerimento antes de outro que tenha finalidade idêntica. Então, está votando dois requerimentos com finalidade idêntica, aplica-se regra de preferência. Parágrafo único. Na hierarquia da preferência, para a apreciação das proposições, serão considerados sucessivamente os projetos em regime de urgência, os em prioridade, os em tramitação ordinária que tenham recebido preferência e os que tenham parecer favorável das comissões de mérito. Então, esse dispositivo está dizendo que quando a gente pegar dentro de cada grupo ali, aqui, nesse caso, ele usou proposições. Ele está misturando, né? A apreciação das proposições, aí ele fala dos grupos só de projeto, uma certa mistura do regimento. Então, quando eu pego a proposição no regime de urgência, ou em prioridade, ou em tramitação ordinária, eu tenho que organizar em cada grupo, eu vou mostrar para vocês já já, primeiro, que tenham recebido preferência e os que tenham parecer favorável das comissões. Aqui parece que o que tenha preferência e o que tenha parecer favorável está no mesmo nível de hierarquia, mas me parece mais sensato que os que tenham preferência, se eu tiver um com preferência aprovada, né, recebeu preferência, aprovado pelo plenário, e um que tem parecer favorável das comissões de mérito, o que recebeu preferência do plenário deve ficar à frente do que tem parecer favorável, embora que na letra do regimento eles parecem estar no mesmo
pé de igualdade, tá bom? Então, olha só, vamos olhar essa preferência aí. Então, primeiro eu vou ter que separar a questão dos grupos, urgência, prioridade e tramitação ordinária. Então, nos tramitação ordinária, os que tenham recebido preferência entram na ordem, depois os que tenham parecer favorável das comissões de mérito, lembrando que no dispositivo lá parece que o que tem a preferência e o que tem a parecer favorável das comissões de mérito estão no mesmo nível de igualdade, mas se eu tiver apenas que decidir, na minha opinião, o que tem recebido preferência de plenário, ele ganhou uma importância maior do que aquele que simplesmente tem os pareceres favoráveis da comissão de mérito. Até porque o que recebeu preferência pode ser um que já tenha também parecer favorável das comissões de mérito. E, por fim, os demais projetos em tramitação. Então, quando eu pego uma proposição, eu tenho os grupos lá, urgência, prioridade e ordinária, eu não posso colocar um que tem tramitação ordinária antes de um de urgência ou que tem prioridade antes de um de urgência, e nos que tem tramitação ordinária eu sigo aí o que tem a preferência, recebido preferência, depois os que tenham parecer favorável das comissões de mérito e, por fim, os demais projetos em tramitação ordinária. E aqui agora é super interessante porque a gente vai trazer o artigo 198, inciso 1, que vai dizer que proposta de emenda à lei orgânica, você prestou atenção na tela? Olha só o que está entrando aí, entre prioridade e ordinária eu estou colocando proposta de emenda à lei orgânica. Por quê? O artigo 198 vai dizer que proposta de emenda à lei orgânica é apreciada aí antes dos projetos em tramitação ordinária, o que reforça aquela minha tese ali da organização da ordem do dia. Mas aqui o importante é você entender o 170 com 198 é uma conjugação possível do examinador colocar aí na sua prova, então muito atento para isso. Artigo 171. Será permitido a qualquer deputado distrital, antes de iniciada a ordem do dia, requerer preferência para a votação ou discussão de uma proposição sobre outras do mesmo grupo. E aí, lembrando aí do artigo 145, que fala das regras de pedido de preferência. Parágrafo 1º. Quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso poderá tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará por consulta prévia se o plenário admite a modificação da ordem do dia. Então, tem muita gente querendo modificar a ordem do dia. Já foi apresentado um requerimento, 2, 3, 4, 5. Tem mais de 5. Excedeu 5. Aí o presidente vai falar, isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos. Então, ele vai fazer uma consulta prévia ao plenário para verificar se o plenário admite ou não a modificação da ordem do dia. Se o plenário admitir, tudo bem. E se não admitir? Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um na ordem de sua apresentação. Se não for admitido, recusada a modificação, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão. Parágrafo 4º. Não se aceitará requerimento que tenha por objetivo dar preferência para que matéria em discussão seja apreciado antes de outra em votação. Então, olha só, quando a gente pensa em organização da ordem do dia, parágrafo 3º do artigo 114, as matérias vão ser agrupadas lá em vetos, redações finais, votação em segundo turno, discussão em segundo turno, por exemplo. Então eu não posso pegar uma discussão em segundo turno e colocar com precedência sobre uma votação em segundo turno. Essa é a ideia que está aqui. Assim como eu não posso pegar uma discussão em primeiro turno e colocar antes de uma votação em primeiro turno. Conjugar essa regra aqui com aquela do parágrafo 3º do artigo 114. Não dá para colocar matéria em discussão à frente de uma que já está na fase de votação, tá bom? Vamos em frente. A discussão ou a votação de matéria constante de projeto rejeitado na mesma sessão legislativa vai ser considerado prejudicado, salvo quando subscrito pela maioria absoluta dos deputados distritais. Aqui é aquela ideia do princípio da irrepetibilidade, que no caso de projeto de lei é relativa. Um projeto de lei que foi rejeitado ou declarado prejudicado foi rejeitado na mesma sessão legislativa, ele não pode ser reapresentado. Se for reapresentado, vai ser considerado prejudicado, salvo se ele tiver sido reapresentado pela maioria absoluta dos deputados distritais, no caso em que ele vai ser validado e vai ter a sua tramitação e vai poder ser apreciado novamente na mesma sessão legislativa em que aquela matéria já havia sido rejeitada. Inciso 2, a discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional ou injurídico pelo plenário. Então o plenário considerou um projeto inconstitucional ou injurídico. Tem outro projeto semelhante? Tem. Ele vai ser considerado prejudicado. Aqui, de certo modo, é aquilo que a gente poderia entender como um pré-julgamento do plenário. Já houve um pré-julgamento do plenário sobre aquele assunto e diz que aquele assunto é inconstitucional. Um projeto semelhante,
ele vai ser considerado, então, aqui prejudicado. A gente vai ver já já a regra do 176 que fala do pré-julgamento de plenário. Consideram-se prejudicados a discussão ou a votação de proposições anexas, quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à anexada. Aqui o que o regimento está chamando de anexos ou anexadas é a ideia da tramitação conjunta, proposições apensas ou apensadas, tá bom? Inciso 4º, a proposição com as respectivas emendas que tiver substitutivo aprovado e o substitutivo quando a proposição principal for aprovada ou rejeitada. Então, estou votando, a gente vai falar disso mais à frente, lá no 198, por ali. A proposição com as respectivas... Eu tenho um projeto e tenho emendas. E aí aprovou um substitutivo a esse projeto e essas emendas. Eu aprovei o substitutivo, vou lá e prejudico o projeto, que era a proposição principal, e prejudico as emendas ao projeto. E eu prejudico o substitutivo quando a preferência for do projeto. Apreciou em primeiro lugar a proposição principal, o projeto de lei, por exemplo. O projeto foi aprovado, eu prejudico o substitutivo. O projeto foi rejeitado, aí eu também prejudico o substitutivo, porque o substitutivo é, de certo modo, uma espécie de emenda substitutiva que substitui de maneira integral o projeto. Como o projeto foi rejeitado, o substitutivo, que é, em tese, também uma proposição acessória, ele é prejudicado. Então, cuidado com essa regrinha aqui, porque quando eu aprovo, eu só vou prejudicar a proposição principal se eu aprovar o substitutivo. Se eu rejeitar o substitutivo, a proposição principal continua valendo. Agora, quando eu aprecio primeiro a proposição principal, seja ela aprovada ou rejeitada, o substitutivo morre. Ele é prejudicado. Inciso 5. A emenda ou subemenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada vai ser considerada prejudicada por ser matéria idêntica. Então temos aí, emenda número 1, suprima-se o artigo 8º do projeto. E temos a emenda número 12, suprima-se o artigo 8º do projeto, ou seja, matéria idêntica. Se a emenda número 1 for aprovada, a emenda número 12 será prejudicada. Se a emenda número 1 for rejeitada, a emenda número 12 será também prejudicada. Então aqui não está dando para mostrar, mas ali, olha rápido para a tela, prejudicada. Inciso 6. A emenda em sentido absolutamente contrário a outra emenda ou dispositivo já aprovado. Então, olha aqui, vamos ver a ilustração. Eu tenho a emenda 5. É vedado o uso de arma de fogo em escola. Emenda 7. É permitido o uso de arma de fogo em escola. Então, veja que sentido absolutamente contrário. Se a emenda número 5 for aprovada, a emenda número 7 será prejudicada. Se a emenda número 5 for rejeitada, a emenda número 7 será mantida para aprovação, porque sentido absolutamente contrário. Artigo 175. Consideram-se prejudicados o requerimento com finalidade idêntica ou oposta à de outro já aprovado. Então vamos mais uma vez ilustrar isso aí. Requerimento 101. Requer votação nominal para o projeto 15. Finalidade idêntica, requerimento número 102, requer votação nominal para o projeto 15. Finalidade oposta, requerimento 103, requer votação simbólica para o projeto 15. Então veja que enquanto um está pedindo a votação nominal, o outro está pedindo a votação simbólica. Aqui é, de certo modo, uma oposição aí quanto ao objetivo. Se o requerimento 101 for aprovado, o requerimento 102, que é de finalidade idêntica, ele vai ser prejudicado. Se o requerimento 101 for aprovado, o requerimento 103, que é de finalidade oposta, também será prejudicado. Artigo 175. Consideram-se prejudicados, inciso 8º, proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar e projeto de lei de teor igual ao de proposição da mesma espécie que tramite na Câmara Legislativa. Então aqui é super interessante porque quando a gente pensa lá em apensação ou tramitação conjunta, matéria análoga ou correlata, cuidado, porque quando for matéria idêntica ou de teor igual, não cabe apensação. Cabe o quê? Prejudicialidade, tá bom? Gostou dessa dica? Muito legal, tá lá no regimento esquematizado também. Vamos continuar. Então, por exemplo, temos aí um apelo 99 de 2016. Desse ao parágrafo 3º do artigo 74 da Lei Orgânica do DF, a seguinte redação. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 16 dias, o silêncio do governador importará sanção. Estamos falando aqui do prazo que, na prática, é de 15 dias para que o governador possa sancionar os projetos
encaminhados pela Câmara Legislativa. Então vamos supor que estejam querendo alterar a lei orgânica e mudar de 15 dias, que é o que vale para a sua prova, vale 15 dias, gente, atenção, queiram mudar para 16 dias. Então, ok, está tramitando essa proposta, ela está em tramitação. Apresenta-se então a proposta 171 de 2017, que tem aí teor igual, ou seja, decorrido o prazo de 16 dias, o silêncio do governador importará a sanção. O que vai acontecer com essa proposta de emenda à lei orgânica 171? Ela vai ser considerada prejudicada. Então, olha só a prejudicialidade aí, ó. Temos em tramitação uma proposta de emenda à lei orgânica, um projeto de lei complementar, um projeto de lei. Vai ser prejudicado a proposta de emenda à lei orgânica que tiver idêntico ao teor. Então, olha só, projeto de lei de emenda à lei orgânica 99 de 2016 está em tramitação. A proposta de emenda à lei orgânica 171, ela tem teor igual ao da pelo 99 de 2016, então ela é prejudicada. Temos o projeto de lei complementar 121 de 2015 tramitando. O projeto de lei complementar 333 de 2017, são tudo exemplos hipotéticos, ele tem teor igual ao PLC 121 de 2015. Então o PLC 333 de 2017 é prejudicado. Do mesmo caso aí o projeto de lei. O projeto de lei 789 ele é prejudicado porque ele tem teor igual ao PL 3 de 2015 que está em tramitação. Artigo 176. O presidente da Câmara Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado distrital ou comissão, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação por haver perdido a oportunidade. Então, por exemplo, tem um requerimento para realizar uma audiência pública itinerante em razão para viabilizar a aprovação de um projeto. Olha, o projeto foi já aprovado, encaminhado para sanção, o governador sancionou, virou lei. Aquele requerimento de audiência pública itinerante perdeu a oportunidade. É um exemplo aí. Em virtude de seu pré-julgamento pelo plenário em outra deliberação, eu já comentei aí no exemplo anterior sobre essa questão aqui do pré-julgamento, é difícil avaliar exatamente o que é o pré-julgamento, mas aquele exemplo que eu dei, de certo modo, se enquadra como uma ideia de pré-julgamento. Então vamos lá, prejudicialidade para a gente finalizar essa revisão ninja aqui dessa parte até o artigo 176. Quem declara prejudicialidade? Pelo presidente da CLDF. Então é o presidente da CLDF que vai declarar essa prejudicialidade aqui. Vamos voltar aqui, ó. Presidente da Câmara Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado distrital ou comissão, vai declarar prejudicialidade. Então declarada pelo presidente da CLDF. Onde? Perante o plenário. Motivos: por haver perdido a oportunidade ou em virtude de pré-julgamento pelo plenário em outra deliberação. Cabe recurso? Sim. Vamos ver o recurso aí. Do autor da proposição, que foi declarada prejudicada, o recurso é ao plenário, vai se ouvir a CCJ sobre o recurso. A CCJ tem o prazo para recorrer, prazo do autor para recorrer é de 5 dias, lembrando, quando fala de dias e não menciona detalhes, é 5 dias úteis, a partir da publicação do despacho para os casos em geral. Agora, esse prazo vai ser de imediato, contado de imediato, se a prejudicialidade for declarada no curso de votação e referir-se à matéria que estava em apreciação. Aí, o prazo de 5 dias é contado de imediato daquela decisão. Neste caso, o parecer da CCJ vai ser um parecer oral, proferido ali na mesma ocasião. Arquivamento. Foi declarado prejudicado? Vai ter o arquivamento vencido o prazo para recurso, não havendo recurso, o arquivamento é considerado aí definitivo. Então, gente, essa foi a revisão ninja dessa primeira parte aqui do título 6. Precisamos gravar 2 vídeos, é muito detalhe. Então, essa revisão ninja, eu estou sendo obrigado até a fazer alguns esclarecimentos, porque essa matéria exige e merece esse carinho aí especial para sua compreensão. Espero que você tenha gostado. Vamos prosseguir, vai ter mais vídeos sobre o título 6. A gente vai continuar estudando aí a apreciação das proposições. Obrigado, lembra sempre, vai lá nas estrelinhas quando você finalizar o módulo e dê lá a sua avaliação sobre o nosso curso. E deixe sempre os seus comentários, grave seu depoimento, coloque esse depoimento, mande o depoimento para mim para que eu possa publicar e tá divulgando esse curso aí para mais pessoas se prepararem com altíssima qualidade. Um grande abraço!